Vamos lá. Eu tô adiando gravar esse vídeo há mais de meses. Até porque esse Instagram é um Instagram profissional. Porém, hoje eu preciso falar de um assunto muito delicado. O assunto mais delicado e mais triste da minha vida. Mas eu quero dizer sobre minha família, quero contar que éramos muito felizes. Pequena, nossa família, era só eu, meu pai e minha mãe, porque toda a nossa família, de parte de mãe e de pai, era lá do Paraná, então aqui no Mato Grosso éramos só nós três. Mas a gente se bastava, porque a gente era muito feliz, a gente era muito amigo, a gente conversava sobre tudo, meus pais me deram uma ótima criação e eu agradeço demais por isso. A gente também cantava na igreja, então éramos nós três, desde que eu me entendo por gente, a gente tocava violão junto, meu pai tocava teclado, a gente cantava. A gente sempre estava junto, cada um tinha a sua rotina, o seu trabalho, a gente chegava, conversava sobre tudo. Pra mim ainda era tudo muito novo e ele falava: bebê, calma, é assim mesmo, me dava os melhores conselhos. E nesse ano, tudo aconteceu em outubro, no dia 4 de outubro. Quando ela me chamou, eu lembro que ela disse que não sabia como me dizer, mas que meu pai havia levado um tiro. Eu fui até o pronto atendimento. Lá minha mãe já estava chorando muito, gritando muito, e o meu pai estava na sala. Eu lembro que eu vi ele de relance e ele ainda estava consciente. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Os policiais chegaram para conversar comigo achando que eu era a médica, já que eu estava de jaleco, touca. E eles me explicaram que houve um problema no Detran, que o meu pai havia feito o trabalho dele, ele havia reprovado uma vistoria, e o rapaz em questão, que estava nervoso, atirou. E eu não entendia, porque para gerar um nervosismo, uma agressão, precisa de discussão, e meu pai era a pessoa mais pacífica do mundo, era a pessoa que não levantava a voz para nada e que não discutia por nada. E isso foi provado depois, que não houve nenhum tipo de discussão. Ele simplesmente chegou com o carro que estava todo errado, meu pai reprovou a vistoria, ele ficou nervoso, foi para casa, pegou uma arma, voltou, atirou no meu pai, que foi a primeira pessoa que ele viu, tentou atirar nos outros funcionários, que graças a Deus conseguiram se esconder. O meu pai era uma pessoa do bem, era uma pessoa que se dedicava à causa animal, às pessoas, à igreja. Eu pensei, mas ele não morreu, ele foi assassinado. E isso tomou meu coração de muita raiva, muita raiva. Por sorte, nós tínhamos contato com pessoas muito sábias que ajudaram a gente a superar toda essa raiva, todo esse ódio. E os dias foram passando, era cada vez mais dolorido, eram pequenas lembranças, os nossos animais sentiam muita falta dele, meu cachorro chorava sozinho, eu tentava me manter forte pra minha mãe, mas era devastador ver ela do jeito que ficou. Nossa, isso é uma coisa que mexe muito comigo. E a gente venceu, a gente passou por dias que eu não desejo pra ninguém, que foram dias assombrosos, dias terríveis, dias que eu achava que eu não ia conseguir, dias que eu achava que a minha mãe não ia conseguir, que eu ia perder ela também. Mas a gente conseguiu. Mas, gente, não tem um dia que não doa insanamente. E eu sei que eu vou conviver com essa dor e o resto da minha vida. Eu sinto muita saudade dele. Eu sinto muita saudade da conversa dele. Eu sinto muita saudade de poder falar sobre qualquer coisa e receber, o melhor conselho do mundo. Sabe? Porque ele era muito inteligente. Meu pai, ele era multi-instrumentista. Ele tocava todos os instrumentos. Ele falava 4 línguas. Ele, além de muito inteligente, era muito sábio. Então, se eu tinha alguma dúvida na vida, eu perguntava pra ele. E às vezes eu tenho tanta saudade. Às vezes eu queria ligar pra ele pra contar uma situação, ou contar. E não importa a sentença que ele receba, a maior sentença é a vida dele, é a vida que ele viveu, é a vida que ele vai viver. O meu pai foi assassinado, mas ele foi muito amado, ele foi muito querido, ele fez diferença na Terra, ele fez e até hoje faz a diferença, porque os projetos que ele criou para os animais ainda continuam em vigor. Já o assassino não amou, nunca foi amado, um viciado, drogado, alcoólatra, e a sentença dele, além, dos anos de prisão, é viver a vida que ele viveu e que ele vai viver. E o meu pai era muito sábio, ele era muito espiritualizado. Eu acho que ele era a pessoa mais espiritualizada que eu já conheci na minha vida. Ele acreditava na lei da atração, em universo, em energia, lia muito livro sobre isso, budismo, espiritismo, santos, igreja evangélica. Ele acreditava em absolutamente tudo, não tinha preconceito com absolutamente nada. Ele realmente era um ser muito evoluído. E ele me dizia algumas coisas e alguns conselhos e eu não tinha maturidade para entender, mas que hoje servem como conforto. Ele sempre dizia que tudo que acontece vai acontecer, tem que acontecer e que a gente não deve questionar. E que as coisas ruins acontecem na vida de quem é bom, de quem é mal. A diferença é como as pessoas reagem às coisas que acontecem na vida.
se elas se tratam como vítima do mundo, vítima do universo, ou tentam tirar aprendizado e força disso. E hoje eu levo muito isso comigo e eu tenho certeza que é ele me dando força sempre. E eu quero ressaltar também que, graças à morte do meu pai, né, se é que dá pra dizer assim, hoje todos os Detrans do Mato Grosso têm segurança reforçada.